You will do. You will do. You will do. You will do. Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, vamos começar finalmente a semana temática do Stephen King aqui no canal. Vamos, eu demorei um pouquinho pra fazer, já era pra ter feito antes, mas enfim, ok, compreendo. Então tá, esse primeiro vídeo, o que vai ser? Muita gente fala, ou assim, eu vejo muito por aí, como me perguntando também como que você começou a ler Stephen King, ou qual o primeiro livro que você indica pra ler Stephen King. E a verdade, gente, é que eu não tenho uma ordem, tá? Muitas pessoas, eu conheço a maioria, lê por ordem cronológica, porque assim, vamos lá, o Tio King, apelidado carinhosamente por Tio King por mim, é assim, o ser humaninho tem 71 anos, fez 71 anos, né, e, enfim, ele tem mais de 50 livros publicados, mais de 50, na verdade, acho que quase 70 livros publicados, então, ou seja, a obra dele é muito vasta, e assim, ele não escreve só um gênero, sendo que a maioria dos livros dele são tudo terror, suspense, essas coisas. Mas ele não escreve só isso, ele transita por outros gêneros. Tem ficção científica, tem romance policial, tem contos. Então é muito, muito variado a ordem de que você vai ler. Então assim, uma das minhas dicas é ler os livros do Stephen King por ordem cronológica. Apesar de eu não seguir essa lógica, tá, gente? Porque assim, tem alguns livros aí dele super antigos, principalmente os primeiros livros que foram lançados, estão esgotados. É muito difícil de achar. Então, ou seja, o preço também é exorbitante quando você consegue achar. Então, assim, eu tô conseguindo construir a minha coleção aos poucos, bem aos poucos, mas eu vou dar umas dicas aqui pra como começar a ler Stephen King, tá? Vamos lá. Primeira dica é ler por ordem cronológica, então aí você já começa com Carrie, a Estranha. Eu entendo que muitas pessoas não gostem muito de Carrie, a Estranha, pelo ritmo da narrativa, também pela história ser retratada tipo, em forma de entrevista e essas coisas assim. Tudo bem, gente, eu acho que é válido isso. Mas também acho que é válido dar uma oportunidade pra Carrie, a Estranha, pela história, tá? Eu acho que é uma primeira publicação do autor que trata muito sobre bullying e a maldade humana. Então, apesar de ser pouco mesmo, pouco detalhado, ele não é muito detalhado. Então, a gente conhece o Stephen King pelos detalhes em sua obra. Eu acho que Carrie é uma boa pedida pra você querer vamos dizer assim, conhecer um pouco o autor, mas não vá com muitas expectativas. O King melhora muito a partir deste livro, você vê essa evolução em Salem. Eu teve um vídeo que eu falei sobre isso, que os dois livros dele você não percebe tanta evolução, já no terceiro, que é o Iluminado, meu amor da minha vida, é uma evolução gigantesca, tá? Mas vai mais pela história mesmo. Não vai com muitas expectativas. Eu gosto muito de Carrie, mas enfim, vai por isso. Assim, ou vocês podem começar do jeito que eu li. O primeiro livro que eu li do Stephen King foi, vocês já sabem, A Espera de um Milagre. Esse livro, gente, vou dizer que este livro, assim, pirou a minha cabeça. Por quê? Porque eu conheço a história do filme A Espera de um Milagre, eu só conhecia pela história do filme. E essa história aqui, ela é muito marcante, tá? É um corredor da morte e tem esse policial, o Paul, que eu não acho que é Paul? Isso. E tem esse policial que é o Paul, que ele comanda, né, organiza mais esse corredor da morte. E acaba chegando um prisioneiro totalmente diferente dos prisioneiros que estão nesse corredor da morte, que foi acusado de ter matado duas crianças, duas meninas, brutalmente. E assim, você percebe que que esse prisioneiro, ele não... Talvez, não vou dizer aqui porque talvez vocês... Eu acho que compensa mais vocês assistirem. Que talvez esse prisioneiro não tenha feito isso
e que ele está sendo acusado por um crime que não cometeu. Mas eu acho que a parte que mais toca esse livro, gente, é a parte de uma pessoa inocente, uma pessoa pura de coração, perceber a maldade humana e tentar ver o lado bom disso, apesar de não ter muito. Esse livro é muito, muito bom. O filme é excelente, tá? Eu assisto o filme, assim, quase todas as vezes que passa. É muito, muito bom esse livro mesmo. Então eu recomendo que vocês comecem a ler também pelo A Espera de um Milagre, porque é uma outra vertente do autor. Então, assim, são histórias completamente diferentes. Parece que é autores diferentes que fazem a história. Ou você pode começar pelo livro de terror. Não recomendo muito, porque se você tem medo de terror, você provavelmente vai parar aí mesmo. Mas eu recomendo você começar também a ler por O Iluminado, que é o terceiro livro publicado dele. Recentemente eu li pela terceira vez. É o meu livro preferido do autor. Disparado, o meu preferido. Há outros, mas enfim, a gente vai entrar nisso depois, nos detalhes. Mas O Iluminado, gente, que história. Que história. Conta a família dos Torrance, que eles se mudam para um hotel chamado Overlook, porque o pai precisa do emprego de zelador desse hotel para terminar de escrever sua peça. E o garotinho, o Danny, ele é iluminado. Ou seja, ele consegue prever coisas que vai acontecer, consegue captar pensamentos, consegue fazer um monte de coisas assim extraordinárias. Só que esse hotel não é muito bom pra ele, tá? E o que acontece, gente, a forma como acontecem as coisas neste livro é surpreendente. Você fica com medo. Eu já falei que eu li pela terceira vez, né, recentemente, e eu fiquei com medo igual. Teve uma parte aqui que eu chorei também. Enfim, O Iluminado é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E só gravem isso. Este lugar desumano transforma monstros em humanos. Agora eu vou mostrar um pouco da variedade do Stephen King. Eu falei pra vocês que ele escreve romance policial também. Então aqui está Mr. Mercedes, que, assim, é fantástico. De longe, não é um dos meus autores preferidos sobre romance policial. Só que ele consegue fazer uma história inacreditável aqui, gente. Inacreditável. Ele pega um policial aposentado, junta com um caso antigo desse policial que ele não conseguiu resolver, e cria personagens malucas em cima dessa história que faz se tornar inacreditável. Chegou mais pro meio, assim, disse, comecinho, eu falei assim, puta que pariu. Nossa senhora, que livro chato. Aí foi a página 100. Aí foi a página 150. A partir das 200, a partir que eu atingi a página 200, eu não consegui mais largar. Porque aí eu fiquei presa na história. O negócio foi se desenvolvendo, foi sim para um final surpreendente. A última frase deste livro é aquela frase assim: quero ler o resto, tá? Então aqui também tem uma coisa assim, muito fofa, um outro lado do Stephen King. Então assim, já que você gosta de romance policial e não gosta muito de terror, Mr. Mercedes também é uma boa pedida, tá? E aí, não, gente, não. Tem mais coisa desse homem, porque esse homem escreve pra caramba. Você que gosta de ficção científica, tem pra você também. Ou seja, Sob a Redoma. Sob a Redoma, gente, é o segundo livro do autor que eu li. Eu lembro muito bem. Eu peguei ele num domingo e na sexta-feira já tinha terminado. E assim, eu tava numa ressaca literária muito, muito violenta. Então assim, foi inacreditável quando eu li. Eu terminei e falei assim, tem alguma coisa de errado aí. E assim, a história é envolvente. É uma cidade, Chester's Mill, que fica sob uma redoma e os cidadãos da cidade ficam isolados. Então assim, eles têm que conviver entre si e nem sempre é bom viver isolados, viver em uma sociedade que não tem o mesmo pensamento. Obviamente isso acontece, né? Mas, assim, tem algumas pessoas aqui meio loucas também. Estou dando meu juízo de valor, me desculpem. Mas tem alguns personagens aqui que você fica assim, meu Deus. Por que que existe uma pessoa desse jeito? Por que que o King
escreve um personagem tão filho da puta desse jeito. E aí você percebe, é uma pessoa que você conhece, é uma pessoa que você já viu na rua. Então eu acho que esse é o bacana desse livro. Essas pessoas ficarem isoladas nessa cidade por tanto tempo e eles acabarem terem que conviver entre si com opiniões divergentes, com opiniões extremamente opostas uma da outra. Sério, leiam esse livro. Leiam esse livro. Esse livro tem um dos piores vilões que o Stephen King já escreveu. Leiam. Leiam. Sem contar o mistério em si da redoma, né? Tem todo esse mistério. Por que a redoma caiu? O que aconteceu? De onde veio essa redoma? Então, é muito bacana. E a última indicação que eu tenho pra aqui, gente, pra falar pra vocês, é livros de conto dele. Sim, ele também escreveu livros de conto. Porque o cara é diverso, assim, tem uma diversidade magnífica. E aí eu tenho pra indicar O Bazar dos Sonhos Ruins, que eu li numa velocidade, assim, espantosa. Espantosa mesmo, e eu não coloquei aqui quando eu li. Agora que eu percebi. Mas enfim. Bazar dos Sonhos Ruins é uma coletânea de contos do Stephen King que envolve muitos sonhos ruins mesmo. Assim, a essência do King é falar sobre a mente humana. É tipo Poe, né? Querendo retratar o humano das pessoas. Mas o King, ele vai muito para um lado sombrio. Então, assim, ele retrata o pior do ser humano. E, infelizmente, isso tem, tá? E aqui ele também tem uma coisa super bacana que eu não gostei muito, porque... Meu Deus do céu, peraí que eu acabei de ver uma coisa aqui. Gente, enfim, deixa eu... Depois eu procuro, aí eu falo se estou certa. E aqui também tem poesias do Stephen King, que eu achei muito bacana, apesar de não dar muito bem não, tá? Não sei muito bem escrever poesias, tá bom? E, assim, eu acho que cada começo de capítulo de um conto, ele tem uma introduçãozinha do Stephen King, como ele escreveu isso daqui, por que ele escreveu, pra quem que é dedicado, e é muito bacana essa atenção que ele tem com a gente, os leitores. Então é isso, gente. Aqui vocês percebem que quem gosta de conto vai ler conto, quem gosta de ficção científica vai ler ficção científica, romance policial, terror, enfim. Tem todas as variedades. É por isso que a gente ama o King, não é mesmo? Então, um enorme beijo. Até a próxima, que o vídeo sai amanhã. E tchau, tchau. Muito obrigada.